Notícia urgente: o escândalo do INSS pagava mensalão Eu sabia sim! para deputados e senadores no Congresso Nacional. A investigação encontrou digitais de parlamentares que tinham alguma influência no INSS. Investigadores apontam que políticos recebiam mesadas de associações para atender interesses das entidades. Valores que, em média, chegam a R$50 mil por mês. Entre deputados e senadores com mandatos, pelo menos 15 estariam envolvidos. No alvo estariam parlamentares do PDT, partido que comanda o Ministério da Previdência, mas também de outras siglas da base do governo e até da oposição. A investigação avançou e a polícia já identificou 15 parlamentares que recebiam em média R$50 mil por mês de propina para dar sustentação política a todos os indicados do INSS. Identificaram não apenas parlamentares do PDT, que é o partido que fez a indicação de Lupe para o Ministério da Previdência, mas também parlamentares de outros partidos da base do governo e até da oposição. Olha, isso explicaria muita coisa em relação à frouxidão de parlamentares da oposição na hora de bater no governo, de expor os seus escândalos, de assinar a CPI, de votar projetos contra o governo e mesmo contra abuso do Supremo Tribunal Federal. Ter gente da dita oposição, ao PT na folha de pagamento do mensalão do INSS explicaria muita coisa. Nós vamos falar sobre isso e também sobre o aposentado que conseguiu na justiça já ser indenizado por danos morais, ou seja, não apenas retomar o dinheiro que foi roubado dele, mas também ter uma indenização por danos morais de R$8 mil, coisa que está desesperando o governo Lula. Pois muito bem, foi revelado que a polícia identificou repasses em média de R$50 mil de propina para pelo menos 15 parlamentares entre deputados e senadores, como eu coloquei para vocês, do PDT, partido que fez a indicação do ministro e que permanece ainda com a indicação, que Volney Queiroz era o secretário executivo, o número 2, o vice-ministro do Lupe, inclusive participou das reuniões em que os alertas sobre as fraudes foram dados, mas infelizmente, como a gente tem uma população mal informada, faz-se a troca do ministro e as pessoas não entendem que quem assumiu é exatamente do mesmo grupo político e fez parte de toda a administração da Previdência enquanto os escândalos estavam em curso, e aí pensam que só por ter trocado ministro significa que resolveu o problema, tiramos um sujo e colocamos um limpinho no lugar, quando na verdade é um integrante do mesmo partido do PDT, que inclusive foi líder do PDT e secretário executivo do ministro Lupe. Pois muito bem, então vários parlamentares já foram identificados recebendo esse mensalão, mas não só do PDT, de outros partidos da base do governo e integrantes da oposição, Eu sempre achei muito esquisito parlamentares que se dizem de oposição, mas que, por exemplo, não assinam a minha PEC antiprivilégio, contra juízes e promotores que recebem super salários, agentes políticos que recebem super salários acima do teto constitucional. Sempre achei muito esquisito gente que se diz de oposição sem assinar o meu plebiscito para que haja pena de morte e prisão perpétua, que a gente tenha um endurecimento das leis penais. Sempre achei muito esquisito gente que se diz de oposição, mas votou a favor de medidas de aumento de imposto do Haddad, gente que, vota 70%, 60% com a oposição, mas os 30%, 20% que votam ali junto com o governo são projetos fundamentais, são dos mais importantes. Então o sujeito posa de oposição para fora, mas na prática está mais ajudando o governo do que de fato fazendo enfrentamento ao PT e aos abusos do Supremo. Então ter pessoas da oposição na folha de pagamento de propina do governo do escândalo do INSS faz sentido. Quais são esses nomes? Quem são esses deputados e senadores? Ainda não tivemos acesso. Mas só o fato das investigações estarem avançando nessa velocidade, e inclusive já chegando em deputados e senadores, já mostra que muito provavelmente em breve nós teremos os primeiros nomes dos parlamentares que receberam propina para ser a base de sustentação desse esquema. É um novo mensalão
né? E lembrando que o primeiro roubo é de 6 bilhões de reais, mais de 6 bilhões de reais, mas também já tem uma investigação em curso sobre empréstimos consignados no INSS, e esses aí têm o potencial, né, de descobrir até 10 vezes mais do que o escândalo, né, que já deu Porsches e Lamborghinis, né, pro careca do INSS, para, né, todos aqueles envolvidos, um escândalo 10 vezes maior envolvendo empréstimos consignados no INSS, 60 bilhões de reais que estão sob investigação. Tem caroço nesse angu. Me lembro até que eu fui recentemente no podcast do Vilela e uma das pessoas no chat perguntou, né? E aí, é possível a gente receber danos morais? Pois bem, eu até demonstrei ceticismo na hora da minha resposta, mas saiu essa semana uma decisão judicial, né, de um aposentado que foi roubado nesse escândalo e já conseguiu o direito de indenizações e de danos morais, em danos morais. É uma indenização, claro, que para uma pessoa que recebe uma aposentadoria de um salário mínimo é uma indenização importante de 8 mil reais, mas na minha visão insuficiente, não basta, né, você ter uma indenização em danos morais em 8 mil reais para uma pessoa que foi roubada durante anos, ainda que seja uma pessoa que em números absolutos, né, você pode considerar, né, ou a justiça pode considerar que aquela pessoa, né, não foi, digamos assim, tão roubada assim na visão do judiciário, porque os valores não são altos. Mas para uma pessoa que recebe um salário mínimo, ter um desconto de 200, 300, 400 reais, né, por mês significa muita coisa. Significa, né, você viver num padrão de vida que com um salário mínimo já não é digno. Abaixo disso realmente uma coisa desumana e que, portanto, na minha avaliação, deveria ter uma indenização maior. Mas só o fato de ter indenização já é motivo de se comemorar e já é uma sinalização que você, aposentado que foi roubado nesse esquema, também pela jurisprudência pode conseguir também indenizações em danos morais para além do ressarcimento dos danos materiais daquilo que você perdeu. Claro que não vai acontecer, infelizmente, aquilo que nós lutamos, aquilo que nós queríamos, que é o completo confisco, congelamento de todos os ativos, de todos os bens das associações e dos sindicatos envolvidos nesse esquema, para a gente não ter que tirar um centavo, né, do dinheiro do pagador de impostos para fazer esse ressarcimento, mas pelo menos uma parte, né, já deve ser recuperada dessas associações, desses sindicatos. Muito menos do que a gente gostaria, 10, 20%, mas nesse sentido nós estamos de mãos atadas, porque isso depende de uma ação da Advocacia Geral da União, Ministério do Lula, com julgamento ali no final das contas, chegando na última instância, que é o Supremo Tribunal Federal, que também, infelizmente, joga junto com o governo. Então, enquanto a gente não trocar a presidência da República, enquanto a gente não tiver um novo Senado renovado em 2/3, como nós poderíamos ter a oportunidade de fazer isso nas próximas eleições, não teremos as medidas que nós queremos para recompensar os nossos aposentados e para preservar o dinheiro, o bolso do pagador de impostos, especialmente a classe média, que tem sido mais penalizada, porque ela não tem os grandes privilégios tributários dos bilionários amigos do governo, ao mesmo tempo que não tem acesso aos programas sociais para a população mais pobre. Então, a classe média fica num limbo, porque o governo Lula não enxerga o potencial de eleitoral na classe média. Então, como eles só pensam em eleição, que se lasque a classe média, jogue-se toda a conta em cima dela. Então, vai aumentar, né, o valor do supermercado por causa do aumento do custo da energia, vai aumentar a própria conta de luz, porque os 70, 60 milhões de pessoas mais pobres vão deixar de pagar ou vão pagar menos, e aí vai sobrar, né, para outras 140, 160 milhões de pessoas que evidentemente não são ricas, né? Nós estamos num país pobre, nós estamos num país miserável. Então, se a gente fala ainda que a gente exclua, né, os 60 milhões de pessoas mais pobres do país, as outras 140, 160 milhões passam por muita dificuldade. A gente está falando de pessoas que sobrevivem aí com 2 salários mínimos. Ninguém nessa faixa é rica, mas o discurso do governo é taxar e deixar mais caro para os super ricos,
mas como eles sabem que não existem super ricos o suficiente para financiar a gastança do governo, eles vão penalizar, né, nas milhões de pessoas que nós temos na classe média. É isso, meus amigos, o escândalo avança, nós continuamos lutando para instalar a CPMI do INSS, eu continuo lutando dentro do meu partido para tirar a vaga de qualquer pessoa do Centrão ou da base do governo para eu ser o membro titular indicado na CPMI do INSS, e eu vou atualizando conforme as coisas forem acontecendo. Um abraço!